Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado. Agora eu tô com essa aqui da SpaceX, então vamos lá. Assinale a alternativa correta. Aí foi dado aqui informações como o elemento químico e o número atômico. E aí nós temos assim, na letra A fórmula estrutural M, né? E M indica que os átomos de nitrogênio estão compartilhando 3 pares de prótons. O que acontece? Na afirmação A, nós temos algo errado. Então, a letra A está errada e você me pergunta assim, Marcelo, o que está errado? Porque aqui eu tenho uma ligação tripla. O que está errado é justamente essa palavrinha aqui. Galera, guardem uma coisa. Ligação química ocorre entre elétrons. Então, cada átomo você pode ter, nesse caso aqui que seria, de acordo com essa representação, você teria um compartilhamento de elétrons e não prótons, beleza? Prótons está no núcleo. A ligação química é um evento que ocorre entre elétrons, tá? Então, e já fazendo um comentário, a letra A, o pessoal que, por acaso, vamos supor que essa questão aqui é uma das últimas da prova e o cara tá com muita pressa e geralmente, né, eu acho que todo mundo faz isso. Quando vai resolver uma questão de múltipla escolha, dá uma olhada na letra A e depois pula para B. Então, questões desse gênero, você vai vendo alternativa por alternativa, né? Então, é a típica questão que você você não tem o que fazer, você tem que ver cada alternativa que está certo ou errado. Então, eu acho que muitas pessoas poderiam marcar essa letra A se tivesse com pressa e não ia atentar a palavrinha prótons aqui, tá bom? Bom, vamos para B. A espécie química NH4+, né, o amônio, possui 2 ligações covalentes normais e 2 ligações covalentes dativas coordenadas. Bom, o que vai acontecer? Esse NH4+, o íon amônio, como que ele é formado? Então você vai ter a amônia. Então inclusive eu falo sobre isso na minha aula de ligações covalentes dativas. Se você por acaso tem alguma dificuldade sobre esse assunto, é só procurar aqui no canal a aula de ligações covalentes dativas. O que vai acontecer? O nitrogênio, na amônia, ele vai estar aqui dessa forma aqui, né, que é a geometria piramidal, e aqui nós vamos ter um par de elétrons, né, que vai fazer a ligação dativa com o quarto hidrogênio que aparece, tá? Então aqui vai ter a quarta ligação. Deixa eu fazer aqui o amônio aqui, para ficar na moral. Então a geometria dele vai mudar, né? Deixa eu fazer aqui. O que vai acontecer? No amônio, essas 3 ligações aqui representadas, né, que eu tirei aqui da amônia, da representação da amônia, são ligações covalentes normais, tá? E você tem apenas uma ligação dativa, que é essa quarta ligação estabelecida, onde o nitrogênio compartilha o seu par de elétrons com esse hidrogênio que aparece. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Na letra B, ele diz que tem 2 ligações covalentes normais e 2 ligações covalentes dativas. Então isso aqui está errado. Na verdade, são 3 ligações covalentes normais e 1 ligação covalente dativa. Então está errado. Você que está assistindo esse gabarito comentado, eu queria só fazer um comentário e uma sugestão, que não tem nada a ver com essa questão. Esse assunto aqui de NH3, H+, formando NH4+, isso daí seria uma abordagem muito legal para uma aula de ácidos, teoria de ácido-base de Lewis. Então, o que acontece? Não, como eu falei para vocês, não tem nada a ver com essa questão, mas eu queria só te dar, você que está assistindo esse vídeo, eu queria só dar uma catucada em você que é assim. Você conhece a teoria ácido-base de Lewis? Aí, não sei se a sua resposta é sim ou não, mas eu queria falar para vocês que a formação do cátion amônio a partir da reação de NH3 e H+, ela pode ser cobrada dentro dessa abordagem, tá? Da teoria ácido-base de Lewis. Se você conseguiu entender, beleza. Se você não conseguiu entender, procura aí no canal essa aula de ácido-base de Lewis e depois procura ver esse vídeo novamente, essa parte em que eu falo dessa abordagem. Enfim, continuando. C. O raio de um cátion é maior que o raio do átomo que lhe deu origem. Então vamos pensar o seguinte. Eu vou fazer aqui o sódio, vou montar muito rapidinho, assim, só para vocês entenderem o que eu vou falar. Inclusive, se você tem até dúvida sobre isso, aqui no canal nós temos aulas sobre raio atômico e raio iônico, tá? Raio atômico e raio iônico. É só vocês procurarem aqui no canal que vocês vão achar.
em que eu falo sobre isso. Então, vou fazer rapidinho o sódio. O sódio a gente sabe que tem número atômico 11, né? A distribuição eletrônica dele vai ser essa daqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui uma bolinha, um núcleo, né? Eu vou fazer as 3 camadas aqui, né? Ó, camada 1, camada 2, camada 3. Então, a terceira camada. Então, vamos lá. 2 elétrons na primeira, 8 elétrons na segunda. Olha lá. 6, 8, 3, 6, 8, certinho. E 1 na terceira. Vamos supor que o sódio, né, passe a ser agora um cátion, ou seja, vamos supor que ele perde um elétron aqui. Aí esse cara aqui não vai ter mais na nossa distribuição eletrônica, né? E aí o que acontece? Esse daqui, ó, vai sair, né? Que ele foi perdido. O que acontece, galera? Aqui ó, era o raio inicial, tá? Com esse desenho tosco, mas aqui era o raio inicial. O núcleo, a gente sabe que ele tem prótons, são positivos. E esse núcleo exerce um poder de atração pelos elétrons aqui na eletrosfera. O que vai acontecer? Desde o momento que você perde elétron, que tem carga negativa, não sei se o que eu vou falar para você faz sentido, mas, cara, se eu perco elétron, que tem carga negativa, mas o meu núcleo permanece constante, a atração eletrostática pelos elétrons que ficam passa a ser muito maior. Então, você tem mais carga positiva do que negativa. Então, o poder de atração desse núcleo pelos elétrons na eletrosfera aumenta. Então, a tendência do raio, ao invés de aumentar ele, diminuir, tá? Então, inclusive, isso eu falo lá nessa aula de raio atômico e raio iônico. Então, se você quiser ver com maior profundeza esse assunto, então dá uma olhada lá nessa aula que eu estou falando. Então, a alternativa C está errada. Ele diz que o raio de um cátion é maior. Se fosse o raio de um ânion, aí estaria certo. Mas, na verdade, o raio de um cátion sempre será o quê? Menor. Tá? A explicação é justamente essa, que o núcleo passa a exercer um maior poder de atração. Então, os elétrons acabam se aproximando mais do núcleo. Tá? Então, a C está errada. Não pode. Na D, na molécula de CCl4, né, que é o tetracloreto de carbono, a ligação entre o átomo de carbono e os átomos de cloro é do tipo iônica. Galera, carbono vem ser não metal e cloro também não metal. Então, no caso, aqui seria o tipo de ligação covalente e não iônica, tá? Então, a D também está errada. Na letra E, se em uma substância... antes de eu ir para E, você deve estar pensando assim, Marcelo, mas e se eu não tivesse tabela periódica? Como que eu ia descobrir que isso daqui não é iônica? Então, qual é a sacada? Já falo que boa parte dos alunos que estão assistindo esse gabarito tem um conhecimento prévio de tabela periódica. Então, assim, isso é uma coisa muito básica. Então, o aluno que está proposto a fazer SpaceX tem umas paradas que você já vem trazendo de bagagem, porque a prova da SpaceX ela requer um nível de conhecimento dentro dos assuntos muito superior a vestibulares de nível mais básico. Então, o que acontece? Eu acredito muito que a maioria dos estudantes que fariam esse tipo de prova tem um conhecimento que o carbono ele estaria localizado no grupo dos não metais e o cloro também. Então, e como esse exemplo aqui do tetracloreto de carbono ele é utilizado para uma porrada de assuntos da química, como por exemplo polaridade, montagem das estruturas, também abordaram isso aí na química orgânica, né? na parte dos aletos orgânicos. Então isso daí o cara já tem um conhecimento prévio que não é iônica, e sim covalente. Então, mas ainda assim, se por acaso você não sabe dessa informação, se você fazer a distribuição eletrônica, você vai ver que a tendência é que o carbono e o cloro estabeleçam a ligação covalente, né? O compartilhamento para que todos fiquem estáveis, tá? Bom, então continuando. Na letra E, que no caso seria a alternativa correta, né? Que é a única que sobra. Vamos lá. Por que ela estaria certa? Se em uma substância existir pelo menos uma ligação iônica, essa substância será classificada como um composto iônico. Corretíssima mesmo. Essa é uma parada que eu sempre falo nas minhas aulas, que é o seguinte, cara, basta você ter
uma ligação iônica que o composto passa a ser classificado como composto iônico. Geralmente eu falo isso nas minhas aulas quando eu falo sempre para meus alunos de sais, em que você tem, por exemplo, um ânion composto, vamos imaginar aqui o ânion bicarbonato. O ânion bicarbonato, você tem as ligações covalentes entre os átomos ali, né? Mas só que você tem, por exemplo, no bicarbonato de sódio, você tem uma ligação iônica entre o sódio e o grupo bicarbonato. Então, por mais que tenham, a maioria das ligações são covalentes, basta uma ligação para você ter ligação iônica, tá? Inclusive, galera, tem um outro gabarito comentado aí que eu falo sobre o íon bicarbonato, tá? Que caiu aí na SpaceX, tá? E outra parada que fica como sugestão é o seguinte: se você meio que gostaria de conhecer o íon bicarbonato, basta você jogar aí no Google, veja o Google Imagens que deve aparecer alguma coisa, tá? Bom, então é isso, galera. Pô, não vou fazer isso não, cara. Deixa eu mostrar para vocês o íon bicarbonato. Essa aqui é a estrutura do íon bicarbonato, tá, gente? Ó, se eu não fizer isso, eu vou, depois lá na hora de passar o vídeo, eu vou ficar meio bolado. Então essa daqui é a estrutura do ânion bicarbonato, tá, gente? E aí o bicarbonato de sódio, você teria o sódio, né, estabelecendo uma ligação covalente com esse grupo. Bom, então é isso, galera. Tá aqui já, não precisa digitar nada no Google, não. Bom, então é isso, galera. Espero que esse gabarito possa ter lhe ajudado de alguma forma. E se isso aconteceu, não deixa de dar uma curtida no vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.